Tudo, tudo incrível. Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Mais um dia de vida. Mais um dia para se viver e não cansemos de dizer: Abba, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai amado, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para contemplarmos esse dia. Enquanto nós dormíamos, o Senhor preparou tudo. Nada a se fazer, apenas desfrutar desse dia maravilhoso que é hoje, 30 de julho de 2024. Pensando nas coisas boas da vida, pensando no amor ágape do Pai, se fortalecendo interiormente. O ciclo não muda. Hoje é terça-feira, como foi a terça-feira passada. Só que hoje é uma terça-feira diferente. É uma terça-feira melhor do que a da semana passada. É assim que devemos pensar, é assim que devemos estar imbuídos nessa atmosfera do amor, dizendo à natureza humana: calma aí, o controle maior é do meu Pai. Você é apenas um veículo conduzido por esse Espírito que Ele nos deu quando Ele abriu os braços. Ele nos presenteou com este amor ágape, este amor puro, que nos ensina todos os dias. Muitas vezes consola, na maioria das vezes exorta e disciplina. É assim que a gente vai viver. A gente só não pode viver corriqueiramente errando, corriqueiramente reclamando, corriqueiramente retrocedendo. E a verdade, ela sempre vai chegar, para mim e para você. Quando a sabedoria que vem do alto chegou na minha vida, as coisas foram fluindo aqui. Coisas que eu fazia, da maneira que eu achava. Eu disse: não, seja feita a tua vontade, não a minha. Primeiro é o Senhor. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. E daí você começa a ver as coisas. Você começa a não olhar o ser humano segundo a carne. Você para de julgar. Você busca ser exemplo para dar exemplo. O dedo acusador. O dedo acusador, ele parte do princípio lá de Adão. Adão e Eva. O livro do Gênesis. Presta atenção sobre o inimigo. Né? O propriamente dito, o que vem do pó, alma vivente, não espírito vivificante que, mesmo entendendo que errou, ele chega ali e diz: não, eu errei, eu tenho consciência disso. Mas uma alma vivente, ela permanece no erro e ela tem um dedo acusador. Quando você pergunta algo a ela, ela diz: foi Sandro. Aponta. Contaram uma história pra gente sem entender o sentido da história, sem entender a cultura da história. E a inimizade começou lá desde Adão. Aí o pessoal diz assim: não, o inimigo entrou, o suposto diabo entrou na serpente e enganou Eva. Será? A serpente falou com Eva? Não, diz o livro do Gênesis. O inimigo da natureza humana, alma vivente, essa natureza caída, já vem lá do acusador, do astuto, do falso. Estava no propósito daquele que empurrou a mulher. E quando Deus pergunta a você e a mim, dentro da nossa consciência, a gente diz assim, fulano tem mania de dizer assim, né?
Nós, quando fazemos algo errado. Você traiu? Ah, mas também eu traí porque o homem que está comigo, ele não limpa a casa, aí eu traí. A mulher que está comigo só faz dormir e eu traí. O dedo acusador do inimigo, ele sempre terceiriza e ele joga para o outro, né? Ele não assume suas responsabilidades. Adão veio do pó, Adão terreno, Eva no sono profundo de Adão, espírito vivificante. E ali estão as duas sementes, a semente de Caim, Adão, e a semente de Abel, Eva. Ali estão as duas sementes, Jesus, que é a semente de Eva, e Judas, o falso, que o traiu por trás, Adão. Moisés, na cultura egípcia, quem escreveu Gênesis, fala no livro do Gênesis, tem muita força de expressão, ou seja, tem muita figura de linguagem, tem muita metáfora. É um livro cheio de, posso-se dizer assim, enigmas. Ou seja, temos que entender o que está sendo escrito ali dentro da cultura de Moisés. Se pararmos para analisarmos na reflexão matinal, no filtro da graça de Deus, os primeiros livros, que são chamados de livros pentateucos, os 5 primeiros, não tem a palavra diabo, satanás e demônio. E aí alguém chegou lá e disse, não, quem caiu ali foi a serpente que enganou o inimigo. O diabo entrou na serpente e falou. Assim como entrou na mula e falou com Balaão. Quando você adentra e você busca entender, meu amado, a serpente não falou com Eva. A mula não falou com Balaão. A consciência de Balaão, dentro daquilo que ele vivia, ele ouviu a correção do Eterno e olhou para a mula e disse, a mula falou comigo. Quando você para adentrar, estudar verdadeiramente, você vai entender que a serpente é a mente de Adão. A serpente é a malícia humana. Você diz, na força de expressão, esta mulher é uma cobra. Por quê? Porque a cobra a gente titula como falsa, né? E Judas foi o traidor. Jesus traiu ele, feriu ele na cabeça, como? Com a consciência. E ele o calcanhar, porque ele pegou Jesus na falsidade por trás. Aí você entende o Gênesis, né? O Gênesis dentro do que já estava apontando para o que ia acontecer com Jesus. Vamos ler com calma e refletir sobre esse dedo acusador nosso hoje, que é inerente à nossa natureza humana, já vem lá do Senhor Adão, alma vivente, homem duro, ruim, e jogou a culpa para Deus, foi a mulher que tu me deste. Bora ler. A queda do ser humano, Gênesis 3. Ora, preste atenção. A serpente é mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra astuto, ela é inerente a um animal, né? Uma serpente, ou a um ser humano? O que é que significa astúcia, astuto? Você tem que começar a entender daqui, porque é um livro cheio de metáfora, de figura, de linguagem, propriamente da cultura dele. Né? Ele vai falando que parece que deixa a gente meio que... Porque se a gente lê no sentido literal, você vai entender comigo. É a mente de Cristo ativada. Astuto significa habilidade para enganar ou para conseguir vantagem.
A serpente tem habilidade para enganar e conseguir vantagem? Qual animal que tem habilidade? Habilidade de enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso. A astúcia é inerente à nossa natureza humana. É o animal? O animal te engana? Presta atenção. A fim de levar alguém, a fim de levar algum tipo de vantagem. Astúcia, a vantagem. Qual foi a vantagem da serpente? Não, ali é o ser espiritual, a fim de levar vantagem, que entrou na serpente. Um ser espiritual entrou na serpente. Jesus chega e diz em Marcos 7:21 que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Mas no livro do Gênesis entrou na serpente, mas a queda do anjo. Preste atenção, que o livro do Gênesis está aqui, e o pessoal conta que a queda do querubim guardador está lá em Ezequiel, né? Está lá em Ezequiel bem depois. Ele caiu lá e já no Gênesis ele já estava na serpente. Quando você inala este ar que o Pai lhe deu de graça, o tudo incrível de Deus, você fala, ô gente, Ezequiel, eles dizem que ele foi expulso do céu, sendo que no começo do Gênesis ele já estava lá escondido na serpente, e Deus, onipresente, onisciente, onipotente, não tinha expulso ele, ele desceu. Ele foi expulso em Ezequiel. E no Gênesis ele foi dar um rolé lá no Jardim do Éden, e aí ele adentrou na serpente e Jesus, ou Deus, dormiu. Não tem cabimento, né? E a astúcia vem do ser humano, viu? De novo, habilidade para enganar ou para conseguir as vantagens, habilidade de enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar algum tipo de vantagem. Artimanha. A cobra tem artimanha. Não, o diabo tem artimanha. O diabo tem artimanha. Então Deus não é todo poderoso, ele também é poderoso. Porque se ele tem artimanha de enganar Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, e a gente só diz que só tem um onisciente, então tem dois. E ele não foi expulso no Gênesis, ele foi expulso lá no Éden, quando o querubim guardador lá no Éden, que não tem nada a ver. Ali, ali é um homem, ali é o rei de Tiro, e não é um assunto para agora. E aí, fim de levar vantagens, esperteza, lábia, manha, habilidade para se deixar enganar, esperteza, sagacidade, ação de pessoa travessa, traquinagem, né? Tudo isso é astúcia. Mas vamos lá agora. Vamos entender aqui, para que a gente tenha ciência que eu não sou o teu inimigo. Vamos à leitura de alguns versículos. Eu já li um, né? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E aí você pode perguntar, mas ele está dizendo, Sandro, que a serpente é mais astuta de que todos os animais do campo. A mente humana é mais astuta de que todos os animais do campo. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? É uma pergunta. Aí eu vou ler aqui a parte 11. E Deus disse, né? Quem te mostrou, eles tinham comido, né? Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Ele perguntou a Adão, o dedo acusador, o inimigo. Sabe o que ele disse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Deus deu uma ordem, ele muito mais sábio que ela nociva, e ele malicioso. Ele, olha, ninguém está vendo não. Vem aqui, vem. Vem aqui, vamos fazer isso aqui. Olha se não é assim hoje. Preste atenção. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Aí a mulher disse: olhe a figura de linguagem, né? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Volto a dizer, quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés viveu no cativeiro babilônico, na cultura egípcia, e os egípcios usam a serpente como malícia, mente. O próprio Jesus fala da serpente, eu vou dizer já.
Jesus manda a gente ser como a serpente. Presta atenção. Viu? E aí, então o Senhor Deus disse à serpente. Parece que tem três, né, pessoas aqui, né? Serpente, Adão e Eva. Mas a serpente é voltada para a mente de Adão. Por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Há uma pergunta aqui. Na natureza, a cobra costuma estar no topo da cadeia alimentar. E o livro diz que ela se alimenta de pó. Ela não se alimenta de pó. Quem come do suor, do pó da terra, trabalha a se alimentar de pó, é o que nós fazemos todos os dias. A gente levanta para o trabalho braçal. Foi isso que Moisés estava dizendo no livro quando Deus disse a ele: pó, trabalho, suor, árduo. A natureza humana ia trabalhar. Nós íamos ralar. E nós ralamos todos os dias devido a essa que era dentro do propósito. Na natureza, a cobra costuma estar no topo da cadeia alimentar, mesmo por vezes podendo se tornar uma presa. Elas se alimentam de roedores, mas também mamíferos, aves, anfíbios, lagarto, peixes, lesmas, minhocas e até mesmo outras serpentes. Ela se alimenta do pó. Não, mas é o diabo que vai se rastejar. Se for entender pelo espiritual, o diabo nunca se rasteja. Todo ano culto de libertação e ele ganha. Alguém trai, alguém bebe, ele ganha de novo. Deus nunca ganha, só ele ganha. Alguém pula, né? Homicídio, suicídio, ou ele ganhando de novo. Parou para entender, refletir? E Jesus disse em Marcos 7:21 que contamina o homem não é o que entra, sim o que sai. Maus pensamentos, loucura, soberba, homicídio, adultério, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quem disse? Jesus. Marcos 7:21. Pronto. Falando isso, eu volto para cá para o livro de novo. Olha outra coisa que é interessante aqui, viu? E disse o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isso, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse também à serpente, por que fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias. Para a gente comer, a gente tem que trabalhar, ralar. E o pó é suor, meu amigo, ralar. E porém, agora vem aqui, presta atenção. O versículo-chave é esse. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Quem é a semente da serpente? Entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher e a semente da serpente. Aí presta atenção o que aconteceu com Jesus. Esta te ferirá a cabeça, a semente de Eva vai ferir a cabeça de Judas, com a consciência que ele foi lá e se enforcou, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a falsidade de Judas. Judas andava com Jesus, descendência de Adão, Adão malicioso, Judas foi lá, ficou ali na tesouraria de boa, e no momento que ele foi oportuno, ele jogou as 30 moedas e o traiu. Mas Jesus deixou que a própria consciência do inimigo. Assim nós fazemos hoje no trabalho, no âmbito conjugal, na família, deixa a própria consciência do inimigo se rastejar. É por isso que a gente sempre diz, na força de expressão, essa mulher é uma cobra. Ela é uma cobra? Por que ela é uma cobra? Porque a cobra é falsa. E Jesus disse, para o vídeo não ficar muito longo, sejam prudentes como a serpente e nocivos como as pombas. A serpente, Jesus usando essa linguagem ali, está dizendo sobre o que? A malícia humana. Mas é a malícia humana para o mal? Não. Estou com o celular no ponto de ônibus. Seja prudente. Celular no bolso, porque nós estamos vendo aqui a violência. Ó, seja prudente. Vou sair, cheguei em casa, não fico demorando no carro, porque o índice de assalto está grande. Seja prudente. E o que é nocivo como a pomba? Não julgue. Quando você errar, não faça que nem Adão. Não acuse. Quem foi? Não, Sandro, mas eu não falei com você para você abrir hoje a loja? É, mas a chave estava na mão de fulano. Não, eu esqueci na mão de fulano, por isso que eu não abri, eu estou errado. É assim. Por isso que eu iniciei ontem. Nós não somos inimigos. Eu não sou seu inimigo. Lá em
Veio aqui a memória, lá em Timóteo 2,14, diz assim: e Adão não foi enganado. Claro que ele não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quem enganou? Ele. Por quê? O que dá a se entender é que Adão foi enganado. Por quem? Por Eva. Não foi? Vem aqui. Porque o diabo deu a Eva, Eva foi lá e falou: bora Adão comigo? Não. E Adão não sendo enganado. Ele é um enganador. Por isso que o primeiro Adão é alma vivente e o segundo Adão é espírito vivificante. E quem é o segundo Adão? O pai do teu espírito. Aquele que te ensina a não a levantar o dedo acusador, como o Senhor Adão levantou para Eva. Então, quando eu fui aprendendo Gênesis junto com os meus irmãos que nós estudamos, parece que tem três, mas não é, porque astúcia não vem da cobra. Que astúcia a cobra tem? E o diabo é astuto. Né? E astúcia vem de um espírito ou é astúcia da natureza? Não, mas ele é enganador. Claro, a carne se opõe contra o espírito. Diabo, carne. Adversário, opositor, está em Gálatas 5,16. Olhe lá as obras da carne. Presta atenção. Ciúme, ira, dissensões, facções, homicídios, adultério. Tudo isso está onde? Inerente à natureza humana. Quando você lê, você fica assim, ó, aí você pergunta para alguém que está dizendo, por que aqui não tem escrito o diabo? Porque aí já é o diabo. É a natureza humana que se opõe. Pare de terceirizar os seus problemas. Pare de levantar o dedo acusador quando você erra. Assuma. O que foi? Pede o aplicativo, né? Aí, aguarde só um momento. Aí o coitado lá embaixo, né? Eu vejo muito isso. Assaltado, aí vai para a televisão, né? Aí eu não aguento mais isso, só para isso os meninos trabalhando. Mas foi você que pediu antes pediu antes, quando o rapaz chegou, estava se arrumando ainda e disse: aguarde um pouco que eu estou descendo, que eu estou subindo, que eu vou sair. E o rapaz na sua rua, que é confiável para você, você foi lá e deixou ele ali fora. Ele foi assaltado. E quem é o culpado? Você. Não, é aí a violência aí, ó. Aí entra na política. Dentro disso tudo tem a ver, mas nós temos que ser responsáveis. Certo? Vamos parar de terceirizar. Quando for ler a Bíblia, não lê a Bíblia no sentido literal. Tem muita figura de linguagem, tem muita metáfora. O livro de Apocalipse. O dragão. Quem é o dragão? O dragão, meu amado, não é um bicho com chifre, não. O dragão ali, João está preso na ilha de Pátimo, ele quer falar com o povo dele que está na Ásia Menor, que Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele fala por enigmas, assim como está lá Adão, Moisés falando, serpente, a figura de linguagem. Então você entende, o dragão ali, sabe quem é? O dragão ali não é o diabo não, gente. É... Eu falo assim com alegria, não é com sarcasmo. Ali está falando de Herodes. Ali tá falando da dinastia herodiana, as 7 cabeças, os 10 chifres. São eles, Herodes e a dinastia herodiana. Porque ele fala daquele jeito? Para que eles entendam. E não Nero que o prendeu, que era um romano. Entendeu? Tudo incrível? Graça e paz. É um pouco do conhecimento, do filtro da graça de Deus, para que a gente não fique com o dedo acusador. Claro, tá lá. Ó. Não trabalha? Tá lá. Aí você sabe, né? A carne falou. Termine. Não, quer acusar porque o rapaz não está trabalhando, porque a mulher não está trabalhando, ou porque a mulher está num período que está preocupada, ou porque ela não trabalha. Quem foi? Foi o menino lá. Não, foi você também. Responsabilize. Se foi, você vai se defender. Óbvio. Mas nem sempre é assim. Graça e paz, permitindo o Papai do Céu até amanhã. Tudo incrível. 30 de julho, hein? Vamos lá. Seguindo.